Oiê, prosperados, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui hoje. Hoje o nosso episódio aqui do Prospera 9 será sobre crenças limitantes e como quebrá-las, certo? Então venha com a gente nesse assunto que vai ser profundo e ao mesmo tempo libertador, vocês vão ver. E para começar, eu queria fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Acho que todo mundo já pensou assim: ai, será que eu consigo? Eu não fui feita para isso. O dinheiro não traz felicidade. Crenças O limitantes. amor não é para mim. Homem não presta. Casamento não é bom. Então, essas crenças limitantes, eu tenho certeza que você já se perguntou. Porque eu já me perguntei, Renato já perguntou, e eu sei que vocês aí já se perguntaram também, certo? Diversas vezes a gente fala muito sobre crenças limitantes o tempo todo. E aí, Kelly, a gente entra numa coisa bem interessante, sabe o que é? Da onde que vem essas crenças limitantes? É por isso, Kelly, que a gente está trazendo, a gente criou esse conteúdo, criou esse canal do Prospera 9 justamente para ajudar não só a minha pessoa, Minha pessoa. mas também ajudar todos eles também a sair e entender como tudo isso funciona. É por isso que a gente entra nessa parte de falar de prosperidade, de falar de crenças, sair um pouco que entra crenças com um pouco de escassez também e a gente acaba sempre lá embaixo por conta de tudo isso. E é por isso que entra, Kelly, a prosperidade nessa parte financeira para a gente poder quebrar tudo isso sobre crenças limitantes. A prosperidade, ela começa com 4 pilares que a gente já tinha falado no outro vídeo e a gente vai reforçar mais um pouco nesses vídeos também. Que a prosperidade entra na sua vida, na sua mente, no seu espírito e no seu corpo. E aí, Kelly, deixa para você também me ajudar nessa. O que são e de onde vem e como quebrar essas crenças limitantes? Querem saber mais sobre crenças limitantes e como quebrá-las? Fica com a gente até o final, porque eu prometo. Hoje vocês vão sair daqui com pelo menos uma ferramenta para aplicar, tá bom? Vamos nessa? Vamos embora. Crença limitante é um pensamento que a gente aceita, que a gente aprende desde pequeno e fica ouvindo, martelando na cabeça como se aquilo fosse uma verdade. E que a gente sequer parou para pensar, para questionar se é realmente aquilo. Então, temos muitos casos de eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, dinheiro é sujo, homem não presta, casamento é ruim, e dentre tantas outras, né, Renato? É isso aí, Kelly. As crenças vêm da educação que a gente recebe em casa, da avó que falou para os pais, e vai replicando isso para os filhos, para os netos, e isso entra num loop infinito, sempre achando que é sempre aquilo. É isso mesmo, Kelly. As crenças, elas moldaram a gente desde criança, na escola, com os pais, com a criação. E aí entra aquelas partes, a parte que os pais falam, olha, dinheiro, você tem que trabalhar muito para poder conquistar tudo que você quer, você precisa batalhar, você precisa acordar cedo. Então foram enraizados desde o tempo dos pais, dos avós, que aprenderam com os avós, que aprenderam com os tios, com os primos. Então, assim, são crenças que realmente enraizaram dentro da gente. E aí ainda começam a repetir padrões em relacionamentos. Homem não presta, eu não sirvo para tudo isso. Aí tem aquela parte de comparações. Mas eu vou contar também um pouquinho, Kelly. Lá na frente eu vou contar um pouquinho da minha história, onde tudo isso chegou, onde eu consegui tirar toda essa parte de crenças limitantes e começar a desenvolver um trabalho melhor para a minha vida. Né? Mas lá na frente a gente conversa um pouco mais sobre isso. Deixa eu trazer uma informação importante. Crença não é um fato. Fato é algo que a gente pode comprovar. A crença ela está ligada a uma interpretação do que a gente ouviu, de que acreditamos tanto, ouvimos tanto, martelamos tanto, pensamos tanto, que acreditamos que aquilo Seja verdade. fosse uma verdade e nunca questionamos o porquê. Então tá, Renato, já que você trouxe isso, traz um pouco da sua história pra gente. Quer que eu conte da minha história já? Sim. Para todo mundo entender? Vamos lá. Eu venho de um padrão desde de pequeno, desde criança, sempre sendo comparado com tudo. Né?
Olha, fulano estudou na mesma escola que você, fulano conseguiu alcançar, entrar na USP, por exemplo. E você estudou na mesma escola que fulano, Beltrano e Ciclano, e você não conseguiu entrar numa USP. Então, assim, na minha família, sempre teve muita comparação, muita, né? Isso de, com tudo, né? Então, eu consegui, depois de muito tempo, entender que essas comparações ainda estavam vibrando muito alto dentro de mim, dentro da minha verdade, dentro de tudo. Quando eu entendi sobre tudo isso, aí a chave deu uma virada. Tem coisas que poderia explicar, falar um pouco mais de mim e etc. Mas a maior parte de toda a minha, não digo frustração, mas de toda a dor que eu tive foi sempre a dor da comparação. Essa foi a parte que mais me machucou. A infância, a adolescência, depois a fase adulta, foi sempre ter a comparação. Eu vou falar um pouquinho de mim, aproveitando o gancho. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Fui a primeira pessoa a se formar na faculdade, uma faculdade na família de ambos os lados. Mas eu sempre ouvia, você não é capaz, você não vai conseguir, dinheiro não traz felicidade, ou você nunca vai ser ninguém, onde a gente mora muito simples, se alcançar coisas altas, imagina. Só que eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada e eu sempre fui atrás. Então, não que eu não tenha ouvido crenças limitantes, ouvi muito. Fui criada pela minha avó, sozinha, divorciada, separada na verdade, e ela falava: homem não presta, dinheiro não dá em árvore. A mulher, ela tem que ser dona de casa, ela tem que fazer, ela tem que cozinhar, tem que passar, costurar. Quer dizer, a mulher tinha Viver pro marido. Exatamente. Para casa, na verdade, porque como ela era sozinha, então essa coisa de ter uma profissão, a mulher, para minha avó não era tão assim, sabe, alcançável, atingível. E aí eu falei, não, eu vou estudar, quero ser tal coisa e vou ser. Então eu fui muito atrás do que eu queria, mas sempre também a mulher não é igual ao homem, a mulher não tem bons cargos. E isso ia diminuindo. Eu tive a comparação também, você falando nisso, mas no sentido contrário. Se você não estudar, você vai virar isso, você vai usar drogas, vai ser uma pessoa que não trabalha, que não vai ser ninguém. Então, tudo sempre no comparativo, mas no negativo, né? Dizendo que se eu não fizesse tal coisa, ia me tornar aquilo. Claro, existe o incentivo, mas isso a gente não via muito com incentivo. A gente sabia que isso era um comparativo ruim, né? Tanto por positivo, comparando se tal pessoa faz tal coisa, por que você não consegue? E esquecem que somos individuais, pessoas, cada um com sua Individualidade. individualidade, caráter, jeito, né? Aproveitando isso que eu estou falando, né? Eu só contei a parte superficial, Sim. né? Mas eu posso dar um relato melhor, né? A gente sabe, a gente estudou junto, há 20 e poucos anos atrás, não vamos falar mais do que isso, não vai entregar, né, a idade, né? E a gente estudou junto, e aí eu via muito assim, entrou na faculdade, que legal, bacana, entrou, eu quero ver sair, né? Então assim, você ouvir isso da própria família, entrar é fácil, quero ver se vai concluir, quero ver se vai terminar. Já aprontei muito, já fiz muitas coisas erradas, quem nunca fez. Então, num determinado momento, eu conto toda a trajetória da minha vida, numa boa. Tem muita gente que me conhece, tem muita gente que não me conhece, que vai passar a me conhecer. Tem muita gente que vai ter hate, vai falar um monte de coisa aí, é normal, né? Gratidão, eu vou embora. Mas a maior parte de tudo isso que aconteceu na minha vida, com tudo, foi comparação com primos, com primas, com a família, com os pais. Então, isso para mim, imagina, você vem de uma família de X, Y, Z, e você tem que seguir essa linhagem, e é uma coisa que você não quer mais fazer aquilo. Você não se sente mais à vontade em fazer aquilo e sempre ser comparado. Então, saí de São Paulo, fui casado, separei, e aí
eu voltei de novo para São Paulo, saí de Sorocaba, voltei para São Paulo. Hoje eu trabalho, sou terapeuta também, sou terapeuta holístico, ajudo as pessoas com vibração, energias, crenças. Então tudo isso me ajudou a moldar hoje a pessoa que eu fui totalmente diferente a minha vida inteira. Que legal essa história. A gente trazer para vocês aqui o nosso objetivo, nós somos como vocês, ou fomos, né? Que a partir do momento a gente quis mudar essa chave e sermos diferentes, não acreditar ou aceitar que as pessoas nos limitem, né? É, que a vida não é só isso, Não. tem muito mais do que isso. Não é só acordar, levantar, tomar café, sair para trabalhar, voltar, cuidar dos filhos, da casa, enfim, voltar e dormir. A vida é muito mais do que isso. Tem muito mais para a gente experienciar, tem muito mais a gente aprender. E o intuito do canal é esse mesmo, Kelly. É a gente, eu me ajudar, você se ajudar, ajudar eles também, para que a gente possa partir para um mundo e uma vida melhor. Exatamente. E falando nisso, claro que tudo tem a ver com despertar também. Como você disse, é sair da caixinha. Vamos questionar, vamos parar para pensar, é isso mesmo? Esquece, será que eu consigo, será que eu posso? A partir do momento que você falar eu quero, eu posso, basta você saber aplicar isso, que você vai conseguir. Não estou falando que eu quero ganhar 1 milhão amanhã na Mega Sena. E olha que ainda é possível, mas não é isso. Eu estou falando da gente colocar objetivos e acreditar, vibrar no positivo, ter pensamentos positivos para que aquilo Trazer aconteça. clareza para os seus pensamentos. Exato. Você disse em um outro episódio que nós não somos nossos pensamentos. Não. Lembra disso? Lembro. E o que você quis dizer? Eu vou tentar explicar numa palavra mais simples. Nós não somos aquilo que acreditamos que somos ou que as pessoas dizem que somos. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Se eu quero ser uma advogada, eu vou estudar para ser uma advogada. Se eu quiser ser uma terapeuta, eu vou estudar para ser terapeuta. E se eu tiver com objetivo, não tem nada que me impeça disso. Se eu me dedicar a estudar e eu realmente quiser, eu vou me dedicar àquilo. E assim é com você em casa. Se você quer ser que você quiser ser, se você quiser alcançar, ter um objetivo, coloque em mente, coloca vivenciando, pensa você vivenciando aquele momento, você vivendo aquela realidade. Pensa você por cima, você me deu uma ideia muito boa, eu vou até dividir essa ideia do Renato, tá, hoje. Pensa você por cima, se vendo realizando aquilo, você vivenciando, experienciando aquilo, como se fosse verdade, como se fosse no presente. Eu quero ser uma médica. Não tenho condições financeiras. Pensa que vai existir uma porta, uma forma de você vivenciar aquilo, não é? Ao invés de você, isso pode até ser, Kelly, um próximo tópico para um novo Sim. episódio, de você deixar de ser o observado para ser o observador. É você vendo a sua realidade, ao invés de você estar olhando ela de frente, você já vivenciando como ela já estivesse acontecendo. Então, tudo muda. A forma que você pensa, a forma de como você vê. Ah, mas Renato, eu tô me vendo, né? Eu tô me vendo. Isso. Agora se veja olhando por cima e já sentindo a isso. Isso vai muito mais além do que lei da atração, lei do magnetismo, lei do ancoramento, lei de qualquer outra lei que for. Quando você deixa de ser observado e passa a ser o observador, parece que a chave vira, a chave muda, mas muda muito. E uma coisa que eu deixo de dica para vocês também, isso por experiência minha. Eu acredito muito na cocriação, na energia, mas voltando aqui para o lado mais de hoje da crença limitante, quando a gente quiser algo, a gente tem que ser objetivo. Eu quero ser advogada daqui a 5 anos, então eu vou estudar esse ano e em 5 anos eu me formo. Então, colocar objetivos claros, específicos e quanto mais detalhados, melhor. O quanto mais você se ver na situação, melhor. Sabe aquela questão que fala, vou pedir ao universo? Mesmo o universo, a gente tem que ser claro. Sim. Quando faz esse pedido a Deus, Deus, eu quero isso. Vou dar um exemplo. Eu quero um carro daqui a 1 ano. Eu quero um carro preto,
com 4 portas, teto solar, Banco de couro. banco de couro. Então, quanto mais específico, melhor. E acreditar que isso vai acontecer. E se ver andando naquele carro. Sentir emoção. Sentindo a emoção. Então, acho que isso ajuda muito. Então, pensar positivo, vivenciar e se ver por cima, sentir, que eu tenho certeza que isso vai ajudá-los. Muito, muito. Mudou, conseguiu mudar hoje a minha realidade, assim como deve ter mudado também Sim. a sua realidade também. Então, é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente acha que, peraí, vou pensar, vou jogar para o universo e vou deixar o universo trabalhar. Mas não é só isso. Não é apenas. Você tem que discriminar pontinho, olha, eu quero que seja um carro X, com roda aro 20, aro 18, cor preta, o banco de couro, os vidros com esse filme, tem que ter engate, tem que ter farol de milha, tem que ter farol xenon. Você discriminar tudo que você quer do jeitinho que você tá vendo e soltar e deixa acontecer. Como que vai vir? Não pergunte se vai vir. Será? Ou será arrebenta? Ou será já quebrou tudo que você está pensando? E solta e deixa acontecer. Exatamente. Deixa o universo, a fonte, Deus, o que você achar que faz parte do seu ser, da sua verdade, e deixa acontecer. Claro, a gente está falando aqui com vocês sobre bens materiais, aqui no caso. Mas não é só isso. É uma saúde, é um corpo. Eu não estou satisfeita com o meu corpo. Aliás, vamos ser sinceros, que quase ninguém. Eu também não estou. Quase ninguém. Mas será que também não depende de nós? Se a gente for lá fazer uma academia, uma dieta, Tem que dar o primeiro passo. Sim. Né? Tem que sentir aquela força de vontade. Eu não tenho. Ficar sentado no sofá, a gente falando e você sentado e não fazendo nada para ir para frente, né? Do mesmo você vai ter. E eu bato na mesma tecla. Vocês vão se cansar, mas é isso que eu quero. Lembre, são 4 pilares. A gente tem a prosperidade financeira, a espiritual, a física e a mental. Todas estão diretamente ligadas. Então, temos que estar em sintonias. Esses 4 pilares precisam estar em sintonia. A partir do momento que você melhora vocês vão perceber em casa que um por um vai se ajustando, vai melhorando, tá? É isso aí, Kelly. Agora que você entendeu o que é crença limitante, nós vamos te dar 3 sinais de como identificar essas crenças. Não é, Renato? É isso aí, Kelly. A primeira delas é quando a frase é absoluta. Essa é legal. Eu não posso, eu nunca vou. Ela não tem meio termo. Né? É uma frase que não tem meio termo. É tudo ou nada. Então, aprender a identificar como funciona essa frase é aquela: eu não posso, eu nunca vou, e ela nunca tem meio termo. É tudo ou nada. Essa é a primeira. A segunda, então, quando ela te paralisa. É mais ou menos assim, quando você quer uma coisa e não tem vontade, né? E o pensamento chega e ele te trava. Entendi. E a terceira é quando ela fala quem você é e não do que aconteceu. Essa é um pouco mais complicada. Dessa vez eu não me preparei o suficiente. Eu sou assim mesmo, vou morrer desse jeito, nada muda, meu pensamento é esse, minha vida é essa, e tá bom desse jeito e tá tudo certo. Né? Para você ver que isso, na verdade, que a gente acaba rotulando muitas coisas por conta dessas crenças. Né? Você acaba rotulando isso de uma forma, acreditando que isso é verdade, atrapalhando você na forma de ser, na forma de pensar, na forma de agir, enfim. Então, olha, eu quero propor um exercício aqui para os nossos prosperados. Eu quero que vocês peguem um papel. Se não der agora, tudo bem, vocês guardem isso e fazem depois. E que vocês escrevam 3 frases de crenças limitantes que vocês ouviram. Sobre você, sobre sucesso, sobre dinheiro, não importa. Escrevam essas 3 frases. E depois vocês vão questionar se essas frases são reais, são fatos ou são coisas que induziram a acreditar, tá bom? E depois vocês vão se surpreender com o que acontece, com o que vocês vão descobrindo. O que prende, o que te limita e o que te faz viver melhor. Exatamente isso. E agora o próximo tópico para trazer para vocês, e essa é a parte que eu mais amo nesse episódio, vocês vão entender por quê. Como fazer para quebrar essas crenças limitantes.
Ah, é um assunto interessante. Agora vem a parte prática, a parte que nós prometemos. E prestem atenção porque essas dicas podem mudar sua semana, seu mês, até mesmo a sua vida, mas preste atenção, tá? Nós temos aqui 5 passos para quebrar as crenças limitantes. O primeiro passo, questionar a origem. O que significa isso? Questionar de onde vêm as frases eu não posso, eu não consigo, dinheiro é sujo, porque isso não são coisas nossas, são coisas que nos ensinaram, que vamos dizer que veio de herança dos nossos pais, nossos tios, nossos avós. Então não é uma verdade. Então temos que sempre questionar a origem. É uma coisa que eu vivenciei, uma verdade, ou é a história que veio sendo trazida, certo? É isso aí. Segundo, buscar a prova contrária. Ou seja, alguém em algum lugar, em algum momento, já viveu uma crença limitante e prosperou, e mudou, e aconteceu. Então, você buscar esses casos práticos para perto de você. Pegar essa verdade da pessoa que viveu e que prosperou. Então, isso é uma coisa que é muito boa. Terceiro, reescreva a frase. Vou dar um exemplo. Ao invés de falar eu não consigo, eu não posso, eu não sei lidar com dinheiro. Na verdade, você vai reescrever a frase assim: eu estou em busca de melhorar eu cuidar do meu dinheiro. Eu não estudei e não consegui uma vaga. Eu não fui bem dessa vez, mas vou me preparar para uma próxima para ser melhor e alcançar meu objetivo. Vocês entendem? É pegar a frase limitante e colocá-la numa condição futura que você vai melhorar, que você vai se condicionar. Reescrever essa frase Reescrever de por modo... diversas vezes ajuda a clarear. E agora, Renato, fala as 2 últimas. O quarto passo, Kelly, seria ação imediata. O que significa ação imediata? É sobre organizar as suas finanças melhor, controlar os seus gastos na semana. Olha, eu recebo a cada 30 dias, recebo 15 em 15 dias. É anotar tudo o que você recebe, tudo o que entra e tudo o que sai. É a coisa mais fácil de você poder organizar a sua vida financeira hoje. Pode parecer pequeno, mas faz todo sentido. Todo sentido. E o quinto, que a gente pode usar como tópico também, a gente aprende assim, tudo é por repetição. Quanto mais você repetir, quanto mais você usar e colocar, olha, eu consigo, eu vou chegar lá, quanto mais você ficar repetindo com afirmações positivas, determinando o que realmente você quer fazer, da forma que você quer fazer, nós seres humanos aprendemos por repetição. Quanto mais daquilo você colocar que já está acontecendo e ficar repetindo isso por diversas e diversas vezes, isso acaba se tornando uma realidade na sua vida. Isso é fato. E essa coisa de positividade, Kelly, que a gente fala bastante, então é só ser positivo que as coisas vão acontecer, que eu vou ficar milionário do dia para noite? Pode acontecer. Por que não? Claro que pode. Mas não é só isso. É acreditar, tomar aquilo como verdade, como consciência e ir para frente. Que as coisas acabam acontecendo. Muito bom. E eu quero fazer um convite para vocês agora que nos acompanhou até aqui. Eu quero deixar aqui uma frase com muito carinho. Você não nasceu para ser pequeno. As crenças que te limitaram, você aprendeu. Então, tudo que você aprendeu pode ser desaprendido, certo? E a prosperidade não é sorte, é construção. Então, ela começa exatamente no seu pensamento e que você escolhe alimentar todos os dias. Espero que a partir de agora sejam só coisas boas. Sabe o que eu estava pensando aqui, Renato? Diga. Vamos deixar, eu sei que o conteúdo é muito extenso, longo, vamos deixar um PDF com a quebra das crenças. Uma boa ideia. O que são essas crenças e como quebrá-las? Sim, para será? ficar mais fácil para vocês fazerem em casa? Bora. Bora. E mais uma coisa, encaminha esse vídeo para quem está precisando, porque às vezes pode ser um problema seu hoje, mas pode ser de alguém também. Se você se identifica, compartilha. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar alguma pessoa. A ideia é essa. Certo? É isso aí. Então, muito obrigada, gratidão. Gratidão mais uma vez. E até o próximo episódio. Até mais. Beijos no coração.